Exatamente. E tem até aquela ideia, né, de que a vida em si, ela é meio que ela seria uma espécie de doença terminal, né? Tipo, você já nasce sabendo que tá com as suas horas estão contadas. Você já sabe que não passa. Você pode, sei lá, chegar até os 100 anos por aí, mas você já sabe que você não vai muito além disso, né? Então, enfim. A gente já tá trazendo a galera para o clima do próprio filme, né? Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast aqui pela Cana Filmes. E dessa vez a gente vai falar do nosso quinto curta-metragem, A Porta. Comigo está aqui Robson. E aqui está Claudemir Silva. Então vamos lá, vamos falar da Porta, né? Foi um dos nossos curtas de ficção, né? Que a gente mais uma vez usou, né? A experiência para poder aprender o máximo que a gente podia, né? Dentro das condições da época, daquele período, né? E foi mais um daqueles filmes que a gente fez meio que na pressa, como a gente chama, os filmes fast food, que eram feitos normalmente durante as férias, né? Eu morava na Paraíba, em João Pessoa, ainda estava na faculdade. O Claudemir Silva também estava na UFAL nessa época, e aí a gente meio que combinava na época das férias, a gente sentar não, na verdade, né? Se mexer muito para fazer mais um curta. Na realidade, a gente passava um tempão sentado antes da produção para escrever, para discutir como a gente produziria e como a gente faria para produzir esse filme em 30 dias. A ideia era conseguir esse efeito mágico aí de sem recursos, sem equipe, sem dinheiro, né? E com muita limitação a gente conseguir produzir em 30 dias o nosso material. E quando eu falo produzir, é começar desde de fazer uma pré até uma pós-produção a gente conseguir fazer, porque era o tempo que a gente tinha para fazer essa produção, né? Isso. E então, o roteiro desse filme, né, já começando, né, a falar, só relembrando um pouquinho, né, a gente, por hábito, a gente no podcast a gente está sempre falando um pouco da pré-produção do filme, depois fala da produção, né? Da pós-produção e também de algo que ocorreu depois do filme, né? Então, já começando aqui, né? O roteiro, quem teve a ideia inicial do roteiro fui eu, e esse filme ele veio muito de uns pensamentos que estavam me vindo na época. Até hoje, enfim, esse tipo de reflexão eu sempre tenho, né? Mas na época eu estava pensando muito nessa questão da morte, né? Da velhice. Então eram temas que estavam me inquietando bastante. E aí eu pensei, vamos fazer um curta aí, né? Sobre esse tema. E aí eu escrevi fui escrevendo aos poucos algumas ideias, né? Vieram primeiro algumas cenas que eu gostei, né, bastante. Aí eu fui anotando. Por exemplo, tem uma cena lá que é do jantar. Foi uma das primeiras ideias que eu tive. E o restante do filme meio que veio como uma desculpa para chegar até aquela cena, né? Tipo, a cena do jantar, a cena da rua, né? Que a gente vai falar dela depois. Claudemir, quer comentar? Não, quero sim. E também tem um contexto da época que foi o seguinte: a gente tinha produzido 4 filmes, 4 curta-metragens anteriormente. Na sequência foi um documentário, né, Paiol. O segundo foi O Colecionador de Dores, Meu Eterno Retorno ou Colecionador de Dores, nome completo. Professor o Tempo e Eu, Trem Baiano. E finalmente a gente ia produzir o nosso quinto, mas o nosso quinto também tinha um diferencial, porque, como a gente falou nos episódios anteriores, a ideia da gente era sempre ter uma novidade técnica em cada filme que a gente estava produzindo, porque a gente precisava ter cada produção dessas como uma escola. Ela precisava ser uma escola para a gente precisava desenvolver habilidades. E nesse filme o que a gente tinha de novidade foi o seguinte: a gente tinha pela primeira vez uma câmera DSLR. A gente tinha uma câmera com uma única lente, no caso foi uma T5i, com a lente 1855
uma lente interessante, porém escura, só funcionava mais para filmar durante o dia. E o que acontece? Então a gente tinha também mais uma desculpa para produzir. A gente tinha algumas ideias para colocar em prática e tinha também queríamos experimentar a produção, né? Como é que a gente ia produzir um filme com uma qualidade um pouco melhor, uma qualidade de imagem melhor, né? Aí a gente começou finalmente a escrever, inclusive à distância, né? O Robson já tinha algumas ideias. A gente, inclusive, o filme, não sei se o Robson está lembrado disso aí. Inicialmente a gente não tinha um roteiro, não. A gente tinha algumas ideias. E a gente saiu pegando um pedaço ali e um pedaço aqui. E fez um filme só. Eram 2 filmes, não sei se você lembra, Robson. Eu não lembro nem qual era a outra ideia. A gente juntou 2 ideias para formar um filme. Você consegue lembrar desse detalhe aí ou se perdeu durante o brainstorm? Agora eu não lembro não. Mas eu lembro que eu fui anotando algumas ideias, né? Aí depois eu passei para você. Eu lembro que das ideias anotadas, que depois viriam a se juntar para se tornar uma história só, né? Tinha essa questão, né? A cena acho que é um almoço, na verdade, não um jantar. É um almoço, uma cena que eles estão lá na mesa, que tem a questão do soro, a cena da noite, a cena do banho também, da vassoura, né? A cena é uma das cenas polêmicas do filme, porque é uma cena bem estranha. Então esse filme tem cenas bem estranhas, assim, e ele nasceu assim, né? Com essas ideias que fomos anotando, né? Depois fomos costurando. E eram sempre... A base desse filme era isso. Era pegar algumas imagens, umas situações que causassem uma certa estranheza. E que vinham de alguns pensamentos filosóficos que a gente tinha, né? E depois a gente foi costurando isso com a trama. E mais uma vez a gente... até por questão de gosto nosso mesmo, né? A gente foi colocando um pouco de absurdo, de ficção científica também. Então existe um pouco disso, porque o filme ele se trata de ele se passa numa realidade paralela, né? Onde as pessoas elas não comemoram o aniversário. O aniversário, nessa realidade do filme, o aniversário é como se fosse um motivo de você, na verdade, ficar triste, né? É uma lamentação. Na realidade desse filme é o inverso, né? Inclusive, uma das ideias principais que ganharam força para a gente preparar o roteiro em si, porque a gente tinha algumas ideias diferentes, foi ter como eixo isso. Porque o que acontece? Normalmente, isso acontece também comigo, né? Por muito tempo eu ficava pensando, eu refletia no meu aniversário, cara, as pessoas comemoram mais um ano de vida, mas se você for olhar no geral, é menos um ano de vida, né? Se você já tem uma quantidade X de anos que viveria. E o filme, ele pega essa ideia do aniversário, né? Em vez de as pessoas, nessa realidade, em vez de as pessoas baterem uns parabéns, né? Fazer uma festa para comemorar, né? Você se animar, que está comemorando mais um ano de vida. Nessa realidade, a pessoa vai se lamentar por ter chegado mais um dia de aniversário. Isso é cultural, né? Em vez de mandarem um presente para a pessoa, para casa da pessoa, as pessoas mandam uma carta de lamentação, né? Para dar uma força, né? E o dia do aniversário da pessoa é aquele dia que a pessoa tira férias, que tipo, a pessoa vai ficar quebrado. É depressão. É a depressão, é o dia da alimentação, disso aí. E o filme ele explora justamente um dia do personagem nessa realidade, desde manhã até a tarde, como é viver numa realidade como essas. E inclusive assim, essa ideia não é nossa, né? Assim, eu já tinha visto foi num livro da Clarice Lispector, que coincidentemente tem 2 títulos, né? Que a gente tem um filme nosso que tem 2 títulos, que foi o Meu Eterno Retorno ou O Colecionador de Dores. Aí tem um livro da Clarice Lispector
se chama Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, que, se eu não me engano, é nesse livro. Foi nesse livro que eu vi pela primeira vez essa reflexão, né, de que a gente comemora os aniversários, mas que, na verdade, tipo, se por um lado você tem um ano a mais de vida, né, e isso as pessoas usam como motivo para comemorar, que é um ano a mais, né, você está ficando maduro, né, e tipo, isso para uma pessoa, para uma criança, isso pode ser motivo de alegria, né, porque a criança, ela tem os desejos dela, ela quer ser adulto, quer ter mais liberdade, né, principalmente adolescente, quer ficar maior de 18, né, quer passar essa fronteira dos 18, essa fronteira mágica. Porém, para as pessoas que já estão com uma idade mais avançada, né, tipo, hoje eu tô com 31 anos e eu já começo a pensar bastante nisso, né, tipo, os anos estão passando e realmente é um ano a mais, mas no aniversário também se é um ano a mais, é também um ano a menos, né? E aí nesse livro da Clarice tinha esse comentário e aquilo ficou na minha mente. E esse filme, A Porta, ele foi uma situação que ele trouxe um contexto que permitia a gente abordar, né, um pouco desse assunto. Então, assim, teve essa questão da câmera, né? Essa foi uma das inovações. A gente até então usava outra câmera, bem mais limitada. Aí adquirimos uma outra câmera e isso, né, trouxe mais uma certa motivação para a gente fazer esse filme, né? Porque a gente queria a gente queria ter a sensação de usar uma outra câmera, né? De assistir o filme e ter a impressão de que parece um filme, né? Ou pelo menos parece mais do que os outros, né? Então a gente deu um passo a mais, né, nessa questão técnica. E eu estava reassistindo o filme, né, para poder comentar aqui. E houve várias falhas assim que novamente, né, eu acho importante apontar isso, que um dos motivos de a gente estar fazendo esse material aqui, gravando esse material em áudio, é justamente para a gente falar também desses erros, né? Porque são coisas a serem evitadas, né? Se você que está ouvindo esse material, né, for fazer o seu filme de baixo orçamento ou com orçamento melhor, enfim, mas tenta evitar certas coisas, né? Certos recursos como alguns que a gente vai citar aqui, né? Eu anotei alguns. Tem uma coisa que me incomodou bastante já no início do filme, que na época eu achava meio chique, mas que hoje eu olho assim e penso assim, assim, eu não faria isso de novo hoje, né? Que é, por exemplo, o filme ele já começa com um letreiro gigante assim, tipo, uma frase lá, né, que tem uns 2 parágrafos e tipo, eu como espectador hoje eu não leria, eu deixaria aquele texto passar e eu nem leria, eu não daria atenção para aquele letreiro, né? Eu pensaria tipo, eu fui ao cinema para assistir o filme, né? Não para ler. Não para ler. E nesse filme, olha só, pausa aqui para os comerciais. Durante essa nossa gravação desse episódio, você vai ouvir muitas vezes um barulho estranho, que é esse aqui, ó. E não defeito técnico aqui de equipamento. Sou eu que estou meio fungando hoje. Tô com alergia, então vocês vão ouvir isso aí, esse efeito de fundo aí durante algumas vezes aí durante esse episódio. Esse comentário aqui é do Robson continuar. Ou seja, é um tempero especial aí no nosso podcast, né? Então, e aí essa questão dos textos, né, do uso de textos, né, escritos como recurso para tentar dar sentido à narrativa, isso é uma coisa que foi muito feita nesse filme, né? Eu acho que a gente
de certa forma, abusou desse recurso, né? Que tem não só essa frase gigante lá no início do filme, que abre, né? Que abre o filme na tela preta. Tem também a questão dos cartazes, né? Que, assim, tem a questão de a gente, foi uma experiência nova também pra gente, né? Imprimir cartazes, né? Teve meio que um início aí de uma direção de arte, né? Enfim, então isso teve que ser pensado e aí, enfim, então, para quem não assistiu o filme ainda, acontece o seguinte. Tem um momento no filme em que são mostrados vários cartazes que nesses cartazes tem algumas frases que já vão introduzindo ali para o espectador um pouco da noção de que aquela realidade ela é meio estranha, né? Os anúncios, né? Tem um cartaz já que fala que aniversário é coisa séria, né? Tipo, não é pra rir, é pra chorar, é dia de reclusão. Dia de aniversário é dia de você se recluir e pensar na vida, é tipo isso. Então, assim, apesar de ter um pouco de criatividade nessa questão de usar os letreiros, mas isso é uma coisa que eu não usaria da mesma forma assim que a gente usou. Acho que se fosse hoje, buscaria mais recursos mais interessantes para isso. Porém, assim, acho que valeu também porque, supondo que o espectador vá ler, ele pode encontrar ali algum resquício de humor, né? Nos textos que estão ali, né? Existe um sarcasmo grande, né? Que é uma das bases desse filme também. O humor a gente tenta trabalhar muito nos filmes, às vezes com algum sucesso, às vezes às vezes o sucesso não é tão grande assim, mas enfim, a gente vai aprendendo. O próximo tópico que eu ia falar aqui era sobre essa questão ainda sobre o modo como a gente abordou a ficção científica, né, com baixo orçamento. E tem a questão do início, né, a fala que a gente colocou do radialista, que nem existia na história antes, a gente meio que teve que inventar, né, essa solução. Você queria comentar alguma coisa sobre essa questão de orçamento, ficção científica, maneiras criativas? Esse foi um dos tópicos que eu anotei aqui para mim. Ou você pode falar do seu ponto, seu próximo ponto. Sobre esse ponto, só dando tempo para o Robson dar uma respirada aí, e eu dar outro aqui. A gente brincou, a gente deixou claro, né, nessa parte, no filme também, que se tratava de uma ficção, não necessariamente uma ficção científica, né? Mas nesse caso chegaria até a ser uma fantasia, né? O filme ele tem elementos até mesmo de fantasia. É uma coisa meio Black Mirror, eu acho. Assim, a gente não tinha, eu pelo menos não tinha assistido Black Mirror, mas eu sinto hoje que é como se a gente quisesse inconscientemente fazer alguma coisa assim, né? Mas não sei se funcionou. É verdade, tem isso aí mesmo. O Black Mirror é nosso concorrente aí em termos de produção, ó. Olha aí. Teve esse ponto aí que a gente brincou com realidades, né? Que a gente já brincou outras vezes. E teve um ponto também, a gente até aproveitou o último filme que a gente tinha feito, o Trem Baiano, e a gente cruzou essas realidades aí. A gente fez um chamado crossover, né? Que você pega dois universos, ou dois filmes, ou duas obras diferentes e cruza elas no mesmo universo. A gente brincou também com esse recurso. E assim, a gente saiu brincando. Eu queria comentar uns pontos aqui, Robson. Dentro da própria narrativa, né, dentro da própria história, que o Robson comentou, só que eu acho que dá para brincar um pouco mais, dá para trabalhar um pouco mais isso aí, que foi algumas cenas específicas que a gente fez para nortear o eixo do personagem, né? Tem uma parte interessante do banho, da cena do banho, que essa cena do banho ela mostra o quanto a gente às vezes imagina as coisas que não existem dentro da própria realidade, né? Por exemplo, o personagem ele estava pensando e de repente ele começa a imaginar como era a mãe dele dando banho nele.
né? Aí tem outras cenas que parece uma espécie de fantasma lá. Mas o ponto aí é que o personagem... Mas assim, dentro do próprio filme, logo numa das primeiras cenas é mostrado dias antes, alguns meses antes, o que estava acontecendo no início do ano, antes de chegar o dia do aniversário dele. E mostra que, tipo, como o aniversário é culturalmente esse dia é o dia da desgraça do ano, o dia mais desgraçado, digamos assim, do ano, o dia mais triste, e existe uma pressão, inclusive social e cultural para isso, né? Isso é reforçado com os próprios cartazes, com a própria realidade, com os amigos, né? A tendência, né? Isso vai para até uma questão humana mesmo, uma questão da psicologia humana, que é quanto mais você se afunda no buraco, mais a tendência de você se afundar mais ainda. E o personagem tá nesse nível aí, ele tá no aniversário dele, ele tá afundado, mas mesmo assim ele ainda consegue se afundar mais com pensamentos cada vez mais destrutivos, até chegar a um ponto em que ele tá basicamente destruído. E basicamente ele vai se afundando no poço até o dia do aniversário dele. Depois do aniversário dele é basicamente o momento em que ele vai se levantar novamente. Ele tem até o resto do ano para se levantar. E é essa a realidade que a gente resolveu brincar, né? E tem um outro ponto aqui, que o Robson já tinha discutido isso uma vez, e a gente pensou, cara, é uma oportunidade da gente usar essa brincadeira, né? Que eu não sei também se está dentro dos tópicos que o Robson aí preparou pra gente trocar ideia aqui. É imaginar um estado de desgraça humana, que o cara tá tão quebrado que o cara usa o meu fio como travesseiro, né? A gente já discutiu sobre isso uma vez, e a gente pensou, cara, que tal a gente colocar isso aí dentro do filme, dentro de uma ideia experimental? Que na verdade eu nem lembrava. Quem me lembrou isso foi o Claudemir Calisto, né? Um dia desse ele lembrou que essa ideia do meio fio de deitar na rua, né, usar o meio fio, ou seja, a calçada, né, como se fosse um travesseiro, né? Isso aí eu tinha colocado naquele quadrinho Esquinas que eu tinha feito, tá lá, eu nem lembrava disso, mas enfim, colocamos também no A Porta. Então são ideias que se repetem, né? Voltando um pouco para essa questão de usar muito texto para explicar as coisas, texto escrito, eu acho que uma coisa que a gente abusou também foi em usar muito texto, tipo, que além de ser texto, além de querer resolver coisas em texto escrito, foi algo também, foram textos escritos à mão, o que piora mais ainda, eu acho, que é o fato de que primeiro, nem todo mundo tem disposição para ler. Acho que a maior parte das pessoas devem ir para o cinema para se divertir, né? A leitura, normalmente ela exige uma postura mais ativa de quem está se envolvendo ali. O cinema tem uma certa coisa meio que de automático, né? Porque é o software, né? O projetor, ele está rodando o filme ali para você. Você meio que vai recebendo aquilo ali, ele coloca algumas coisas para você pensar, mas você não tem o esforço de ter que ler no mesmo grau, né, que isso não exige tanto de você quanto exige o ato de ler, né? Ler textos, ler símbolos, escrita, né? Eu não vou saber defender isso cientificamente, mas enfim, tenho a impressão de que o cinema ele traz ele é mais fácil de se digerir do que uma leitura de símbolos de livros. Mas se as pessoas elas já têm uma certa resistência para ler algo, né? Eu acho que até o Brasil, eu acho que a gente não dá para dizer que o brasileiro ele tem o hábito de ler muito, né? Pelo menos essa é a minha visão. Tipo, se já não há tanta disposição para ler, imagine ler algo que foi manuscrito e que tem uma letra que, né, uma caligrafia que talvez a pessoa não, talvez quem for ler não entenda aquilo, né? Por mais que a pessoa que escreveu ache bonitinha a letra, né, redondinha, bonitinha, e ainda mais um negócio dinâmico.
Então, ainda mais no filmado em ângulos em movimento, né? Então as partes lá que o personagem tá lendo uma carta e tá em movimento ali, tipo, não é o texto lá no melhor ângulo para se ler, né? A câmera tá em movimento, ele tá lendo um texto e a gente meio que jogou uma responsabilidade muito grande, até mesmo uma carga muito grande para o espectador, e talvez não seja o melhor convite, né? Você chamar, ó, vamos ler aqui. Você tem que ler para você entender a história. É claro que a história dá para ler, dá para entender a história sem isso, mas hoje em dia a gente usaria recursos mais imersivos, né? Que não existe tanto do espectador ou que fosse mais dinâmico, que fossem mais intuitivos, eu acho. E assim, essa questão dos textos eu tô citando muito, né? Porque realmente foram algo que me incomodaram assim depois de ter passado anos sem assistir, né? Esse filme, reassistindo hoje, isso me incomodou bastante. E eu fiquei com a sensação também de que eu fiquei me perguntando assim, tipo, até que ponto dá para entender realmente a história que a gente quis contar, né? Entende? Eu não sei se todas as informações estão lá. Eu tenho a impressão de que muito desse filme ainda está na nossa cabeça, né? Porque assim, é um filme que ele não tá dado de graça, né? Mas eu acredito assim que acho que uma das coisas que podem fazer o espectador tentar entender esse filme, supondo que ele não entenda, eu acho que pode ser a questão de, por exemplo, o espectador vai ver que o protagonista ele tá triste, né? Tá bem para baixo. Acho que pode chegar um ponto lá em que o espectador vai olhar assim e ficar se perguntando, mas por que ele tá assim, né? E se esforçar, né, para entender o enredo. Só que eu acho sinceramente que assim, eu não sou tão a favor assim de que as ideias sejam tão difíceis, né? Eu acho que a ideia, né, que nem fala o Andrew Stanton, que é um dos roteiristas do Toy Story, né? Tipo, eu acho fantástica aquela ideia de que o roteirista ele não deve dar o número 4 de cara para o espectador. Ele deve dar o 2 mais 2. Aí o espectador soma 2 mais 2 e ele descobre por si só que o resultado é 4. E ele se diverte nesse processo, né? Isso eu acho fantástico. Eu acho que isso vale. Mas o problema é que muitas das vezes, quando a gente acha que está fazendo isso, mas às vezes pode ser que a gente esteja dizendo, ao invés de dar um 2 mais 2 são 4, a gente está dando π mais 8 sobre 3 vezes raiz quadrada não sei de quanto, não sei o que vai dar 4, né? Tipo, isso vai complicar demais para o espectador e ele não vai ter paciência de ficar assistindo o filme até o fim, né? Então, assim, isso tem um preço. Aí, essa foi uma das minhas inquietações com relação a esse filme, essa questão eu falei do texto, da presença forte de texto escrito, mas eu acho que é a questão da clareza também. Eu fiquei me perguntando se houve clareza de nossa parte ao expor essa história, né? Que na minha opinião a gente pecou muito nesse sentido. Eu acho que o Claudemir quer falar, eu vou já passar o microfone. Só queria fechar aqui lembrando o seguinte, que a gente usa esses filmes nossos, como a gente já comentou bastante aqui, para quem não assistiu os episódios anteriores, a gente usa muito os nossos filmes para aprender coisas novas e é sempre um processo que envolve várias etapas, né? Uma delas é o experimento, né? Enfim, planejamento, experimento, a aplicação, né, daquilo. Depois a gente vai analisar os resultados e com base nisso a gente tem até a ideia da pesquisação, né, que eu vi na universidade, que é um método de pesquisa que envolve justamente essa questão de você, no final, você analisar o processo e ver o que funciona e o que não funciona e reiniciar aquilo, né? E tentar aplicar aquilo em você mesmo, assim, trazer aquilo para você
para você poder melhorar o seu desempenho naquele tipo de experimento, né? E com a finalidade de obter resultados, novos resultados e de preferência resultados que tragam alguma inovação, né? Inovação, no caso de filmes, inovações positivas, né? De preferência, construtivas. Assim, rapaz, não tem muita coisa para falar aqui agora não, dessa parte que o Robson abordou, mas eu acho que teve alguns momentos interessantes aí durante o filme, né? O Robson, ele acabou se tornando um ator do filme, né? Lembrando que durante o filme teria uma atriz que interpretaria com o Robson, e acabou que a atriz não pôde participar até o fim do filme, até o filme ser executado, né? Então, a atriz ela atuaria juntamente com o Felipe. Aí, como ela não deu tempo, questão de tempo de ensaio, essas coisas, ela estava tendo dificuldade também. Ela não tinha feito isso antes, né? Aí eu assumi. Exatamente, então o Robson assumiu e tinha um preço a ser pago, né? Por exemplo, isso é comum muitas vezes em grandes produções, principalmente. Quando o personagem precisa ter alguma habilidade, o personagem precisa ter alguma habilidade que o ator não tem. Por exemplo, muitas vezes o personagem ele é um lutador, por exemplo, ele domina determinada arte marcial, e como o ator não sabe, ele precisa treinar minimamente aquilo. E no caso do Robson, o Robson ainda não sabia pilotar moto. Aí o Robson, ele teve que aprender a pilotar moto. Ele também não teve muito tempo, né? Eu acabei sendo, além de produtor no filme, eu ainda tive que ser treinador. De autoescola, né? Exatamente, vamos dar um nome mais bonito para isso aí, seria... Foi instrutor de... de veículo, de duas rodas aí, e tipo... E qual foi ali? Nas imagens que o Robson aparece ali, ele tava ali na capacidade máxima ali, porque ele tava com uma semana que tinha aprendido a andar de moto, e tava pilotando sozinho, pilotando e interpretando, né? Em alguns momentos. Eu só teve um momento que eu apareci. Se você não assistiu o filme ainda, você vai ver eu aparecendo, que foi... eu fui dublador. Eu dublei com mão. Você foi dublê, na verdade. Você foi dublê. Exatamente. Eu fui dublê de mão, na realidade, né? Eu confundi aqui. Fui dublê por quê? Porque teve uma cena de mão. Teve uma cena que... Pelo menos a primeira, nesse dia o Robson não se garantia pilotar numa vizinha BR-101. Tava muito movimentado e ele tava aprendendo ainda. Aí ele fez o seguinte, ele ficou na garupa, e como a minha mão não é muito diferente da dele, aí eu fiquei pilotando a moto, né? E a minha mão aparece como se fosse a dele. Aí no dia seguinte ele já estava melhor. Olha a pressão. E ele acabou pilotando sozinho, ele aparecia pilotando a moto. Esse é o poder da montagem cinematográfica, né? Aí depois tem um momento que eu apareço, né? Mas aí eu só peguei a moto num trecho da cidade ali que eu achei seguro, né? Era trecho onde não tinha tinha praticamente ninguém circulando por ali, né? Apesar desse trecho que o Robson pegou ser um dos trechos mais emburacados que eu vi na minha vida. Pois é. Fui aprendendo ali. Por sorte não aconteceu nenhum acidente, né? Estamos aqui hoje gravando esse podcast, né? Enfim, poderíamos não estar. Mas teve isso, né? Então realmente foi bem marcante para mim essa questão de aprender moto, né? Eu me senti bem pressionado, porque sempre achei perigoso andar de moto. A moto para mim é uma máquina mortífera. Que nem diz o Jô, né? Tem um programa do Jô que ele comenta lá que moto
A moto ela foi feita para cair, né? Porque ela só tem 2 rodas. Então o carro ele foi feito para ficar em pé, para se segurar. Mas a moto ela foi literalmente feita para cair. Moto e bicicleta. A partir de triciclo, né? Que tem 3 rodas, já começa a melhorar a situação. Então teve isso, essa questão da moto, né? Tem mais alguns pontos aqui anotados para comentar. Novamente, nesse filme, a gente, assim como a gente fez nos outros dos nossos filmes, a gente mostrou, né, também a paisagem aqui da cidade, né, de Teotônio, a cidade onde a gente cresceu. A gente está gravando o podcast aqui hoje, aqui a gente está em Teotônio. E a gente, enfim, nós colocamos novamente a paisagem, né? Quisemos testar isso, né? De ver esse cenário que a gente tanto conhece na tela, né? A gente queria ver isso na tela. E aquela cena inicial lá do que mostra o trânsito, né? Que mostra que a moto vai andando, mostra a ponte, né? É meio que um viaduto, Sim, né? viaduto. Aquilo ali eu pensei muito. Uma referência para fazer aquela cena foi o Amarelo Manga, né? Do Cláudio Assis, que ele tem uma sequência que tem um locutor, né? Falando no rádio, né? E vai dando as notícias lá e vai mostrando o trânsito da cidade. Então essa cena ela teve como referência o Amarelo Manga. Então, além dessa questão da cidade, né, de mostrar essa paisagem local, que eu acho que vale muito a pena, tiveram vários outros pontos assim que achei negativo, né, o Claudemir também, a questão da luz estourada, né, Claudemir, e que várias pessoas comentaram também, né, que... Várias pessoas? Na realidade, não, Não foram necessariamente várias pessoas, foram algumas pessoas. E vou dizer por quê. Porque nem todo mundo consegue ter a sensibilidade para isso. A gente, na época, a gente não teve essa sensibilidade. E olha que a gente estava mexendo, né? Algumas pessoas do cinema, que mexiam com o cinema, que conheciam muito, estavam muito acostumados a um nível de qualidade superior, né, de captação de imagem. Eles falaram, né, que tipo, cara, dá para melhorar essa parte da luz aí nos próximos projetos de vocês. Tá estourando aqui, acolá. E realmente a gente, na época, a gente achava que era normal. Só que você coloca numa tela grande, numa tela de cinema, aí você vê qualquer problema que você tiver, ele vai ser realmente ampliado, literalmente. Aí você vê realmente que faz diferença. E depois que você vai pegando mais experiência, conhecendo materiais de qualidade, você vai filmando, por exemplo, com a Blackmagic, por exemplo, que já é uma câmera que é muito mais interessante, com outras lentes também, com equipamento de iluminação mais profissional, você vai percebendo que você vai deixando menos amador o seu trabalho, você vai deixando mais profissional, você vai se aproximando cada vez mais daquela imagem de cinema que você vê em filmes hollywoodianos, em filmes franceses, né? Inclusive, essa questão da luz, né, foi um dos desafios para esse filme, porque, como a gente tinha falado, era uma câmera nova e ela seguia uma lógica diferente da outra, né? Ela era a T5i, ela era muito mais, ela era infinitamente mais sensível do que a outra que a gente usava. É uma câmera, enfim, muito limitada. Então a gente passou nesse filme a se preocupar também com isso, com essa questão da luz, do ajuste do ISO, né? Enfim, a exposição, uma série de parâmetros que a gente tinha que ficar atentos, né? Então, ora era eu que estava na câmera, ora era o Claudemir, e a gente meio que ia... Tipo, o Claudemir já estava mais familiarizado com a câmera. Eu meio que
aprendi meio que de um dia pro outro, assim, aprendi não, eu apenas liguei a câmera, né, e Claudemir me ensinou um macete ou outro, mas assim, que eu lembro que eu fazia alguns ajustes. E eu era literalmente operador de câmera nesse caso, e o Robson era o diretor de fotografia, né? Isso. Aí eu configurava a câmera, deixava ela pronta, dentro das minhas limitações da época, dentro das minhas referências, né? E colocava, que não era essas coisas todas. E a gente estava acostumado com a câmera anteriormente, que era, o Robson falou delimitado, mas ele quis dizer que a câmera anterior que a gente tinha era limitada, quase não tinha botões. A gente tinha uma câmera que era digital, bem mais digital. Ela tinha literalmente uma centena ou mais de pontos de configuração, né? Que você poderia fazer. Ela é claro que você poderia deixar no modo manual, mas a gente não conseguiria ter o efeito que a gente queria ter. E enfim, a gente tinha que mexer. Ali tinha muita coisa para mexer. Ao mesmo tempo, a gente tinha menos de um mês que estava com a câmera. Assim, primeira experiência. E a gente tinha que botar para rodar. E a gente não tinha, por exemplo, uma coisa que eu só comecei a ter agora, nessas produções maiores, que é um monitor. A gente tinha uma tela pequena e muitas vezes a gente estava filmando no sol. Muitas vezes a gente não enxergava nem a própria tela da câmera. A gente só conseguia ver o que a gente filmou quando chegava em casa e colocava no computador. É muito comum isso quando você está fazendo um filme de extrema guerrilha, como a gente tava fazendo, né? Até um dia desses, inclusive. Aí são pontos que não jogaram a favor do filme, mas que pra gente serviu de um aprendizado gigantesco. Sim. Inclusive a questão da filmagem em dia de chuva, em dia que chove, mas não chove, né? O sol fica nessa oscilação, né? Então a luz variou muito nesse dia. Então a gente tava lá e era uma externa, né? Então isso influenciou bastante, né? Então muita coisa ficou imprevisível. Então a gente tinha que fugir da chuva, né? Não tinha essa questão de, sei lá, de tendas, enfim, não havia onde se abrigar. Então a gente foi pego também por essa questão da oscilação do tempo, né? Tava muito instável aqui. Então a gente filmou aquela cena, por exemplo, a cena da praça, né? Uma cena de um diálogo que acontece entre os dois personagens, que acontece na praça. Aquela cena foi foi uma cena externa que aconteceu de manhã, justamente numa manhã em que a gente teve a sorte de estiar um pouquinho, né? Teve um pouco de sol e a gente correu para filmar nesse momento ali, mas teve chuva, foi num período de chuva. Então a gente aprendeu também isso, né? Que antes de você pensar em colocar uma cena externa, você se perguntar, né, onde é que vai ser, e pensar também nessa questão da época do ano, né? Tipo, se nessa época o tempo vai estar favorável, né, para filmar. E de qualquer forma, assim, falou em tomada externa, já sabe que pode ter muito estresse e muitos imprevistos nesse caminho. Então essa foi uma das lições que a gente aprendeu através do choque mesmo, assim. A gente levou esse choque, mas enfim, a cena saiu. E aí outro ponto também, né? Passando para o próximo. O filme ele tem muito diálogo, aquele típico diálogo que meio que deixa, não é que não leve a história para frente, ele até leva, mas assim é um diálogo meio parado, assim. Ele não tem uma energia de contagiar, né? O espectador, pelo menos é o que eu acho hoje. Na época eu achava muito divertido aquilo ali, mas hoje eu já não gosto tanto. E percebi também, por exemplo, um ponto aí em relação a isso é que as referências que a gente tinha na época eram outras, né? A gente pensava em diálogos
do jeito que rolou, porque a gente tinha determinadas referências, né? Também não era só uma questão de limitação técnica. Tinha as referências. E tem um ponto aí que eu queria roubar a vez do Robson aqui rapidinho, já que eu tô aqui com o microfone. Tá bonzinho agora que veio o nariz. É o seguinte, a gente era viciado, né? A gente, como a gente, até essa época desse filme, na época desse filme a gente já começou a conhecer a galera que produzia, né? A galera que produzia, ela já tava puxando a nossa orelha, dizendo, se liga aí para aumentar o nível. Já tava começando, mas até a produção desse filme a gente tava fazendo sozinho, sem orientação externa, enfim, era capinando, abrindo picada no meio da mata. Aí o que acontece? A referência de filme da gente era Hollywood, era França, era esses filmes de orçamento de 10 milhões, 20 milhões e assim por diante, 100 milhões. E no nosso imaginário um filme não tinha problema, um filme ter 10 locações, 15 locações, que nem a gente já chegou a ter. E qual o problema? Mais uma vez, a gente tinha muitas locações desse filme, que hoje em dia a gente, por questões de orçamento, porque tudo isso aí tem um preço a ser pago, né? Essa questão da chuva também é consequência dessa falta de observação da realidade e até mesmo olhar para a própria realidade, né? Com cuidado. E o que acontece? Esse filme ele teve aí umas quase 10 locações. E imagina você com um baixo orçamento, com uma equipe pequena, com pouco equipamento, para tentar dominar essas 10 variáveis, né? Pelo menos em cada locação que você vai filmar um filme, você vai ter pelo menos uma variável por locação. Se o cenário for perfeito, já tiver lá bem iluminado, só um exemplo aqui, né? Enquanto o Robson aí enquanto eu não devolvo o microfone aí, que roubei a vez dele. Se a gente tiver um lugar bem preparado, uma luz perfeita, um ambiente interno, com tudo controlado, a gente mesmo assim vai ter variáveis. A gente vai ter pelo menos uma variável aí, que é da energia. Pode faltar energia, né? O ator pode ter um problema ali. O ator pode ficar doente. O ator pode não chegar ao local. O equipamento ele pode queimar, que nem já aconteceu com a gente. O equipamento queimou porque a gente usou uma tomada que estava com uma corrente estranha lá. A gente perdeu o equipamento uma vez durante uma gravação que foi num local que a gente não foi visitar antes, né? Essa situação que ele falou aí, né? Foi numa filmagem que a gente foi fazer, num trabalho um trabalho particular. E aí a gente não tinha visitado esse local antes, né? E aí na hora lá, no dia de gravar, a gente perguntou, tem uma tomada aí para usar e tal? Ele, essa daqui, pronto, a gente colocou, foi plugando e pá, o equipamento queimou na hora, né? Enfim, tudo são variáveis. Agora eu citei aqui rapidinho aqui umas 5 variáveis básicas, muito básicas, né? Para um só local. Agora imagine você ter quase 10 locações. É só você multiplicar. Se você tiver 5 variáveis aí, no mundo ideal, né? Eu coloquei no mundo ideal, você vai ter 5 variáveis. Se você multiplica aí por 10, você vai ter 50 variáveis para você controlar. Controlar com pouco orçamento, com pouco equipamento, com pouca equipe, com pouco tempo. Então é uma recomendação que eu daria para quem é mais iniciante que a gente, né? A gente tá aqui, mas a gente tem o quê? A gente tem 7 anos, quase 7 anos de experiência com audiovisual. Prática, né? Experiência prática. Mas uma recomendação que eu daria é, se for gravar um filme cinematográfico, evitar muitas locações se o seu orçamento e os seus recursos são limitados, como era o da gente. O preço que a gente paga é questão de qualidade. Hoje em dia, em vez de fazer com 10 locações, eu preferiria resumir em metade disso e, consequentemente, eu colocaria muito mais foco nessas locações para ter um desenho de fotografia mais interessante, uma direção de fotografia mais legal,
figurino, eu conseguiria ter mais energia, sobraria mais tempo e mais energia para eu focar em outras coisas e, consequentemente, eu teria uma imagem melhor. Essa questão de estar muito estourado em alguns pontos do filme, aqui a gente tá expondo o que a gente, da forma com que a gente vê o filme hoje, né? A gente poderia ter eliminado ou diminuído se a gente tivesse muito mais controle dessas locações. Então, não é porque você vê um filme aí estrangeiro com dezenas ou centenas de locações que você tem que fazer. Você tem que adequar isso à sua realidade para você ter uma qualidade de imagem, de som competitivo. E isso eu falei só de imagens, né? Tem a questão de som também. Quando você vai para cada locação, ela vai ter as suas variáveis sonoras. O vizinho pode estar escutando aí um funk, né? O vizinho nas redondezas pode ter uma briga, pode estar passando carro. Já aconteceu, por exemplo, de eu ir gravar um evento e tá rolando uma inauguração no dia da gravação, enfim, e ou seja, com carro de som e tudo. Então essa questão de locação é algo importante a ser colocado. Eu, por exemplo, não está dentro da parte de cinema, mas antes eu organizava eventos. Eu estava produzindo um evento há muito tempo. Isso aí a gente tem aí mais de 10 anos. E durante essa produção, o que acontece? Rolou um evento vizinho. Rolou um evento na cidade, mas assim, no bairro vizinho. E o nosso evento era pago e esse evento era gratuito. Então a gente perdeu muito dinheiro nisso. Até porque a banda que foi era mais famosa do que a banda que a gente levou. Então, observar o que estava acontecendo na cidade, se é feriado, se vai ter evento, vai ter banda, vai ter show, se vai ter uma carreata, se vai passar... O presidente vai visitar, por exemplo, eu fui gravar um negócio um tempo desses aí a cidade estava toda movimentada porque o presidente do Brasil ele veio para a cidade, entende? E a gente não tinha previsto isso. Meio que pesquisar, né, as condições, entender melhor o contexto ali para você saber se é possível realizar aquilo daquela maneira, naquele período, né? No livro No Ar Efeito, né, do John Krakauer, nesse livro é contada a história de algumas expedições, né, que o pessoal fez para o... como que chama aquela? O Monte Everest. Isso. Pronto. E é citado lá, né, essa questão de que, tipo, quando uma pessoa vai pro Everest, quando uma pessoa vai subir vai empreender uma jornada como essa, no nível do Monte Everest, não é assim, tipo, vou lá no Everest, vou ali e volto já, né? Tipo, não é uma coisa tão simples assim. É algo que envolve e que requer um estudo, né, de todas as condições, de toda a lógica, a questão climática, tudo que existe por trás ali, que é para poder garantir, ou às vezes não é nem garantir, é para ter como é que eu vou dizer? Para buscar aumentar a probabilidade, né? Aumentar a probabilidade de que aquele grupo vai chegar lá e vai conseguir voltar intacto, assim, né? Com a saúde intacta. Mas que, assim, o que é muito comum é a galera aí ter muita queimadura de gelo, ou morrer no meio do... O que aconteceu, né? O livro ele foca nesse incidente aí que aconteceu na década de 90, se não me engano, que teve, né, teve meio que um desastre lá, houve morte, enfim. Então, inclusive a galera vai lá, aí tipo tem o tempo de você chegar no pico e tipo, se não der para você chegar no pico durante aqueles poucos minutos que você tem que voltar logo. Às vezes você pode ir pro Everest, mas você nem chegar no pico, porque se houver alguma alteração climática, você tem que voltar, porque senão você corre o risco de morrer, porque a coisa é muito estável. Então, assim, eu estou dando esse exemplo aqui, que é um exemplo extremo,
mas que eu acho interessante, até para marcar essa importância de você estudar o ambiente, o local onde você vai fazer uma filmagem, ver e tentar entender se realmente aquele contexto vai permitir a você ter a melhor filmagem possível e que as coisas ocorram bem, né? Sem perigo para ninguém, né? Sem esses imprevistos chatos que podem acontecer, né? Enfim, às vezes até por questão de segurança mesmo. Você vai filmar pronto, na porta mesmo, né? A gente ia gravar numa praça e a gente teve que mudar de praça porque aquela praça, a primeira que a gente ia filmar, ela ficava numa região que era meio arriscada, assim, né? Inclusive foi numa das tentativas, né? Acho que foi no ensaio, né, Claudemir, que vocês, né? Conta aí como é que foi. Cara, aconteceu um negócio estranho. Foi a primeira vez, espero que seja a última, né? Aconteceu o seguinte, a gente tava numa praça muito bonita, tinha o que a gente queria lá. E qual é o ponto? Enquanto a gente tava lá com a câmera, filmando lá, tava ensaiando para ver se funcionava, né? A gente ia ensaiar, ia tentar gravar alguma coisa ali ou gravar no dia seguinte, algumas cenas. Mas a gente certamente ia precisar de uns 2, 3 dias naquela locação. E enquanto a gente tava gravando, tinha um cara totalmente suspeito ligando para alguém. E ele tava meio apressado, ele tava nervoso. E olhando para ele ali, e esse cara com um jeito totalmente suspeito, ele tava cada vez mais ansioso. Eu sabia ali que tinha alguma coisa errada. Ele não parava de olhar pra gente. E eu tava ali na parte mais da produção, o Robson tava... Para os equipamentos também, né? Não parava de olhar para os equipamentos, ele salivava quando olhava para os equipamentos. Aí o que acontece? E o tempo passando, olhando para ele, eu dei um alerta à galera, que tá estranho. E foi dito e feito. A gente começou a arrumar o equipamento, aí de repente aparecem 2 caras que eram amigos dele, ainda mais com um jeito ainda muito mais suspeito, né? E eles chegavam, eles estavam se aproximando e a gente entrando no carro e indo embora dali, porque a gente seria assaltado ali, certamente, entende? Assim, existe a julgar pela cara de suspeito do trio, né? Ali, para eles seria uma grande oportunidade. A gente saiu dali e fomos para uma praça muito mais movimentada, mais segura. Aí tem essa questão também, tipo, existe o mundo real, existe o mundo ideal. Muitas vezes a gente quer fazer um filme no mundo ideal, a gente idealiza uma coisa e outra, faz um roteiro lindo, perfeito, e quando a gente vai trazer para o mundo real, a gente vai ter essas limitações. A gente imaginou aquela praça, mas a gente teve que mudar de praça justamente porque a gente precisava botar os pés no mundo real. E a gente foi expulso do set por questão de segurança, né? E queria comentar também, né, mais um ponto sobre a questão da atuação, né? Nesse filme a gente trouxe o Felipe Versosa, né, que fez o papel do protagonista. A gente trouxe mais uma vez a minha mãe, né? Ela já tinha participado anteriormente, né, no Trem Baiano. E assim, eu assistindo hoje, eu até fiquei pensando assim, fiquei refletindo, né? Tipo, a disposição que a minha mãe tinha, né? Pra tirar um tempo ali do dia dela e participar do filme e se dedicar, né? A decorar as falas. Ela se dedicou bastante, né? Então achei bem generoso assim da parte dela, o modo como ela se dispôs a fazer parte daquela produção. Ela ficou meio acanhada, né, com a cena da vassoura, né, que é uma cena em que o Felipe ele tá deitado no chão do quintal. E aí a minha mãe vai, pega derrama um balde de água em cima do Felipe, né?
E ele tá só de cueca. E ela vai, como se não bastasse, né? É, ela passa a vassoura, né? Sobre as costas dele. Ela meio que varre as costas dele, como se estivesse lavando, sei lá, lavando a calçada, né? Então é uma cena bem tosca. E ela achou aquilo bem estranho, né? Mas estava no roteiro. Ela, enfim, ficou bem acanhada com isso. É, Tá. Oi? Pode terminar. Sim. Pronto. Aí teve isso, essa disposição da minha mãe, né? Então, mais uma não atriz que a gente convidou. E sobre essa questão de atores também, né? Nesse filme a gente também convidou novamente um ator que... Ator não, né? Uma pessoa que a gente conhecia, né? Que ele não é ator, ele era um sanfoneiro que inclusive já faleceu. Ele participou desse filme, né? Fez o papel do senhor, que aparece sentado na cadeira, que fica olhando para a porta. E, enfim, veio novamente essa questão, né? De aproveitar, tentar otimizar, né? Os recursos, né? Porque a gente estava sem orçamento, então a gente conseguiu fazer meio que através desse círculo de amizades que a gente tinha, né? A gente conseguiu resolver essa questão das atuações. E o último ponto que eu queria comentar é essa questão da gente utilizar uma cena de outro filme nosso, né? Do Colecionador de Dores. A gente colocou essa cena sendo transmitida na televisão, né? Em uma das cenas, né? Quando a minha mãe tá falando lá no telefone, na televisão tá passando lá o Colecionador de Dores, uma cena do Claudemir Calixto andando lá. E que foi mais uma brincadeira que a gente testou assim pra ver, né? Ver como é que aquilo funcionava, como é que... e deu trabalho assim, né? Tipo, a gente teve que pensar, né? Eita, e aí, como é que faz? Aí, a gente colocou no DVD, parece, né? Vamos escolher cena. Isso tem que Pô, o que acontece muitas vezes, por experiência própria, né? É tipo, e fica mais uma dica pra galera que não produziu o seu primeiro filme ainda, né? Seu primeiro curta-metragem, por exemplo, se for o primeiro filme, ou pode ser até longa. Inclusive já trabalhei em projeto que a produção do roteirista, ele já começou com longa-metragem. Mas enfim, para quem não produziu o seu primeiro trabalho audiovisual, para quem não produziu o seu primeiro filme, eu posso resumir a coisa com uma frase que a minha mãe, alguns tios meus, minha avó, passaram a vida me dizendo, eu passei a minha infância ouvindo, que é viola de boca todo mundo toca. Qual é o ponto? Quando a gente muitas vezes tem um projeto, uma ideia, e na nossa cabeça, né, no mundo das ideias, ele é genial. Até no roteiro, quando você escreve, né, você consegue passar para o roteiro e ele tá legal, perfeito, né? E o que acontece? Rapaz, eu enrolei aqui, eu esqueci do que eu ia falar. Você estava falando, qual o seu ponto que você falou agora, anteriormente? Foi do... lembrei meu ponto aqui. Lembrei. Valeu, Robson. Aí o que acontece? Até mesmo, falou como produtor, uma cena que vai rolar na TV, eu sei, não, é só botar uma cena na TV, pô. É só botar uma cena do filme na TV. Aí que filme? No filme nosso mesmo, tá ligado? Até isso existe uma logística. Qual é a logística? Você vai precisar levar o filme até sua TV. Aí a pergunta é, ele vai ser transmitido via internet? Ele vai ser transmitido num pendrive, ele vai rodar num DVD. Aí tem essa logística. Aí tem um outro ponto também. E qual parte do filme vai ser exibido ali, né? É interessante, porque às vezes pode ser uma cena que contraste com a ideia do filme, com o tom do filme, com a arte do filme. E até isso, enfim, no nosso cérebro ele imagina coisa simples, linda, que funciona, mas na hora você precisa parar para pensar em como você vai resolver esse problema, porque durante a produção de um filme não é aquele glamour que a gente muitas vezes imagina, todo mundo lá acertando de primeira, a bateria da câmera é infinita na nossa mente, né, quando a gente não produz.
A duração do HD também é infinita, mas quando você começa a produzir, você percebe que tipo, tem essas variáveis aí, e tudo isso aí exige um tempo para você pensar e calcular. Ou seja, a produção de um filme é resolver problema. Todo mundo está resolvendo problema, inclusive os atores. É isso que eu ia dizer, né? Uma coisa que a gente comenta é que fazer filme é procurar problema. Tipo, se você quer problema, então vá fazer um filme. Porque é um problema que você vai resolver. O filme em si é um problema que você tem que resolver. Só que dentro desse problema tem inúmeros outros problemas que alguém vai ter que encontrar as soluções para resolver isso. Aí, ora, essa solução vai vir do diretor, ora vai vir do produtor, enfim, pode vir de inúmeras funções, de atores também, né? Enfim, questão de logística mesmo, tem... E quando se fala de locação é um saco. Mas apesar dos desafios é sempre uma experiência inesquecível, né? Para o bem ou para o mal. E então assim, finalizando, né? Chegamos ao ponto em que a gente faz a gente recapitula os aprendizados. Apesar que eu queria fazer um comentário aqui de um último ponto. Aqui tem 2 pontos aqui, eu fiz uma anotação rapidinho. Aqui tem 2 pontos para falar ainda, né? O primeiro ponto é pegando um gancho aí no que o Robson falou anteriormente, quando ele falou da mãe dele, da disposição dela. E teve um outro ponto que foi o seguinte: a última cena do filme, que é aquela brincadeira que a gente fez de imaginar, né? Quando o personagem imagina na mente dele uma realidade onde as pessoas estão tão quebradas, né? Ele externalizou isso no pensamento dele. Onde as pessoas deitam na rua e imaginam e ele imagina as pessoas usando o meio-fio como travesseiro. A gente, tipo, assim como teve a mãe do Robson para isso, existiu toda a disposição. Eu acredito que foram 16 pessoas, se eu não estiver enganado, que estavam muito dispostas a participar do filme sem receber um centavo, né? A gente conseguiu vários lençóis. Uma pessoa, ela conseguiu ceder e sair também sem receber nenhum centavo, né? Ainda teve que lavar o lençol no outro dia. Que prejuízo que você dá. Enfim, teve muita disposição aí do pessoal. Não foi pensado na desprodução, né? Eita, exatamente. Eu vou falar desse aí, é verdade, que a gente não falou de desprodução ainda, né? De filme, de um evento, mas a gente já está aqui ultrapassando 1 hora, que é o ideal, mas acho que vale a pena esses comentários aqui, que eu vou fazer aqui. O Robson ele vai dar uma complementada, que é o seguinte: é muito bom você... É importante, na realidade, para qualquer projeto que você vai fazer, né? Se você está empreendendo, se você está produzindo seu filme, se você está com uma ideia, se você está criando um movimento, você contar com pessoas que acreditam minimamente no seu trabalho, entende? Que a pessoa que acredita minimamente no seu trabalho, ela vai pelo menos bater ponta ali e vai fazer alguma contribuição, né? A pessoa que acredita realmente no seu trabalho, ela pega até o salário dela e enfia ali, né? Investe no seu filme, no seu projeto, enfim. Mas qual é o ponto? A gente teve muita sorte de ter muita gente, né, que acompanha a gente e às vezes não acompanha diretamente, né? Que bota fé. E a pessoa tá ali disposta. A gente conseguiu pessoas muito dispostas para dar uma força na gente. E tipo, essa cena no final para mim foi o marco disso aí. As pessoas apareceram, marcamos, né? A maior parte apareceu. A gente chamou as 20 pessoas, a maior parte conseguiu aparecer, porque era noite e tava já chovendo, inclusive as pessoas chegaram, algumas eu acho que ainda levaram chuva voltando. E enfim, é muito bom, eu agradeço a todo mundo que participou do filme. A gente, como é que eu posso dizer? Os créditos do filme ficaram recheados ali, porque realmente a gente tem muita sorte em contar com muita gente que acompanha e acredita na gente. Mas tem um ponto aí que o Robson citou aqui, que é a questão da desprodução. Muitas vezes você... Não, cara, é só produzir. Você, quando não tem a mentalidade de produtor, ou quando você não tem experiência com projetos, né? Com projetos, com eventos, que a gente também já fez eventos. Eu já fazia eventos bem antes de Acana Filmes, né? Antes, inclusive, de conhecer o Robson, assim, da gente trocar, sentar. E qual é o ponto?
exige, na produção de um filme é muito citado a pré-produção, a produção e a pós. Mas entre a pós e entre a produção e a pós existe um momento de desprodução. Você vai arrumar um cenário ali, mas você precisa desarrumar tudo aquilo. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, existe um custo financeiro para você desproduzir. Digamos que você precise pintar, peça uma casa emprestada e vai rolar um monte de cena, como já aconteceu. Você precisa pintar as paredes para que ela tenha aquela paleta de cores que faça sentido para a história, né? E no final você vai deixar, digamos que você vai fazer a história de uma menina que ela gosta de rosa, e você pede uma casa emprestada que a parede é branca. Você pinta a casa da pessoa toda de rosa, então você vai precisar desproduzir isso aí. E desproduzir é deixar como estava antes. Você vai fazer uma festa, vai rolar uma festa, e você suja toda a rua ali. Você vai precisar limpar ali, entende? Enfim, existe um custo financeiro, de energia para a desprodução. E é interessante deixar essa verba no orçamento do seu filme, né? Ou você ter pessoas para resolver esse problema. Porque se você não conseguir desproduzir, você, às vezes, uma cena, um set, você às vezes não consegue terminar o filme. E às vezes aquela desprodução ela pode custar mais dinheiro do que o filme inteiro. Exatamente, né? Eu acho que uma das coisas que ficam aí, né, que eu acho que vale lembrar é isso, né? É que não é só chegar e fazer, né? Para você fazer um filme não é só uma questão de ir lá e fazer. É bem mais que isso, né? É uma questão de planejar para conseguir fazer, né? Planejar para fazer com que seja possível fazer, e não apenas fazer, mas também desfazer. É isso. É planejar para conseguir fazer e desfazer, eu acho. E a gente não pensou, a gente não tinha essa noção no início. E por isso que o filme... a gente pagou o preço, né? Sim. Tipo, a gente foi... Se você acompanhou até agora os últimos 4 episódios, a gente tá no 5º episódio aqui desse nosso projeto de podcast que a gente tá fazendo aqui. E se você acompanhou desde o primeiro, a gente tá sendo sincero em dizer que a gente foi aprendendo na base da porrada. A gente pegou uma mata para cruzar, né? E a gente saiu só com um facão na mão. E a gente saiu lá, derrubando árvores, abrindo caminho ali. E no meio disso aí vai ter bicho pra caramba, né? Sem falar nos seus medos internos que você vai ter ali. E você vai lá, vai se arranhando até você sair de um lado e se localizar. E, enfim, a gente pagou um preço gigantesco por essa questão de desprodução. E muitas vezes acontece de você ter problemas no caminho, problemas inclusive de orçamento. Você quebra um equipamento no meio da gravação, e aí, como é que você faz? Aí, enfim, coisa que a gente vai deixar para próximos episódios, que inclusive vai fazer muito mais sentido a gente falar dessa parte de orçamento. Nos últimos 2 anos eu consegui pegar projetos muito maiores, né? E trabalhar em projetos tanto audiovisuais quanto projetos voltados a negócios que envolvem direto ou indiretamente uma produção audiovisual, e que eu vi o preço que se paga por você não... Por experiências minhas de outras pessoas, né? Por você não fazer um bom planejamento, né? Você conseguir desenvolver subprocessos, né? Às vezes você desenvolve um processo legal, mas ainda tem os subprocessos. E ainda tem as consequências dos subprocessos que você vai fazendo. Quanto maior o projeto, maior são essas variáveis que a gente tanto fala. E tem um ponto aqui que eu queria finalizar aqui. Eu acho que eu vou pedir para o Robson aí dar o ponto dele, né? Tem 2 pontos aqui, cara, que eu não falei. Tem outro ponto aqui que eu quero falar ainda desse filme. Que nesse filme foi o nosso primeiro. Tem 2 pontos aqui, que esse surgiu aqui no meio. A gente fez um plano sequência, né? Tem uma cena no filme que foi um plano sequência. Pra quem não sabe o que é um plano sequência, é quando você junta... Você tem uma cena, digamos que eu estou... pronto, no filme tinha uma cena que ele estava comendo na mesa com a mãe, né? E pra piorar, olha, no pior dia do ano do cara, pra piorar a situação, a gente ainda brincou com essa ironia, o cara ainda tava comendo arroz com salame. Aí, independentemente da realidade, né? Acho que assim, ele
Eu acho que ele preferia estar comendo outra coisa, né? Isso tava na cara que a comida não tava fazendo ele muito feliz, né? E o aniversário, ainda tinha um aniversário para piorar a situação. Enfim, teve essa brincadeira que a gente fez, mas qual é o ponto? No filme, se a gente fosse fazer sem plano sequência, a gente teria ele comendo com a mãe, né? Depois teria ele se imaginando comendo sozinho, ele se imaginando com um soro, tomando soro ali, ou percebendo a ideia de que comer, né? Inclusive a gente brinca com essa filosofia, que é a frase inicial do filme, né? O ato de você comer é como se você estivesse numa... Deu um branco aqui na frase. Eu acho que o Robson lembra dessa frase aí do filme, a frase inicial, que compara o ato de comer com o ato de estar na clínica do UTI. Você consegue lembrar? Eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. A frase eu não lembro não, assim, mas a reflexão era essa, né? De que quando a gente come, né? Quando a gente se alimenta, a gente por mais que a comida seja bonita, por mais que o prato seja lindo e maravilhoso, por mais que você esteja comendo no local mais confortável, bonito, instagramável, né? Enfim, Por mais instagramável que seja, por mais instagramável que seja sua comida, no fundo é como se você tivesse preso, né, a uma cama de UTI, onde você precisasse o tempo todo desse soro que é a comida. E o personagem ele traz essa reflexão. Exatamente. E tem até aquela ideia, né, de que a vida em si, ela é meio que ela seria uma espécie de doença terminal, né? Tipo, você já nasce sabendo que tá com suas horas estão contadas. Você já sabe que não passa. Você pode, sei lá, chegar até os 100 anos por aí, mas você já sabe que você não vai muito além disso, né? Então, enfim. A gente já tá trazendo a galera para o clima do próprio filme, né? Essa é uma filosofia que tá meio por trás do filme. É só pra você contar, né? Peraí, só pra você, pra quem não assistiu e já começa a explorar, se você não sabe que vai morrer, eu já tô adiantando aqui que você vai morrer um dia, né? E tipo, cada vez que você completa um aniversário, né? Se você fosse viver 100 anos, digamos assim, cada vez que você completa, né, faz aniversário, você tá vivendo um ano a menos disso aí. Inclusive a própria filosofia do filme, né? Enfim, a gente faz essa brincadeira aí do salame. Quer comentar aí, Robson, aí pra terminar? Não, é isso. Cara, tem uns pontos aqui que toda vez entra assunto novo, mas qual é o ponto aqui que eu acho interessante? Que tem esse plano sequência, né, que eu falei, tipo, tem umas 4 cenas que seriam cortadas, até em planos diferentes, e ele foi filmado num plano só. Ele conseguiu ser filmado num plano só, ali, de forma que parece que aconteceu um monte de coisas ali. É uma brincadeira que a gente fez, foi mais um experimento, né? Em um ponto, a gente tava no mundo ideal, a gente teria um gimbal para filmar isso aí e tudo. A gente não tinha um gimbal, a câmera foi na mão e a gente conseguiu fazer um plano de sequência com a câmera na mão, tremendo. Mas saiu interessante. E tem um ponto aí que eu vou deixar para o Robson falar, que ele não falou bem disso aí, que foi... Acho que foi o primeiro filme, na verdade eu lembrei que não foi o primeiro. No Paiol, Arte Independente de Antônio Vilela, tem uma trilha sonora original. Sim. Que foi, inclusive, foi do Robson, né? A gente... A do Paiol. Ah, sim, do Paiol tem uma música também. Tem uma música que é original, que é assim... Que é do Robson. E nesse, a música foi... Mas o Robson já tinha feito essa música antes. E na porta... A gente quis também explorar isso aí. A gente tem uma música que ela foi criada especialmente para o filme. Eu acho que o Robson pode comentar isso aí. Eu lembro de toda a trajetória, mas assim, foi desafiante, inclusive, né? A gente teve que... Mais uma vez, o custo financeiro. Existe um custo financeiro para você fazer isso aí de um modo minimamente interessante. Eu acho que eu vou deixar para o Robson aqui finalizar até com essa experiência que foi ele que fez isso aí. A gente discutiu como poderia ser... Isso aí, eu não participei das gravações, né? Inclusive foi ele, o Everaldo, mas eu vou deixar para ele falar isso aí, para ele terminar. E a gente finalmente, agora sim, a gente vai poder
terminar. Eu não tenho mais pontos aqui, pelo menos até agora, para falar, para a gente finalizar o podcast. De fato, teve essa questão da trilha sonora, né? Que foi meio que um improviso, né? Eu vinha pensando, eu pensei, né? Tipo, uns dias antes eu tinha pensado em fazer a trilha. Aí fui pensando em alguns acordes, né? E a trilha, na verdade, é uma sequência de acordes. Eu preparei uma harmonia bem simples, que tinha muito, assim, a ideia foi fazer só na guitarra mesmo, né? Era o meu instrumento. E ali eu fiz justamente porque coincide de que na época eu tinha assistido alguns filmes do Inharito, aquela trilogia, né? E que agora me fugiu o nome do autor das trilhas, mas que se não me engano é do mesmo autor, né? A trilha do Babel, a trilha do 21 gramas, a trilha do Amores Brutos. Então tem trilhas de um mesmo autor, algumas das trilhas, e que trazem isso, né, de um instrumento de cordas, e eu gostei muito daquilo. Teve a questão do David Matthews também, que é um guitarrista, um cantor, que eu estava ouvindo muito naquele período, e que ele enfim, ele usava muito bem a guitarra. Eu digo, não, vou tentar fazer um rascunho aí. Não chego aos pés dos caras, mas vou fazer um rascunho e experimentar isso, né? E aí foi gravada a trilha. Foi interessante, né? Porque é isso, a gente, como a gente falou, né? A gente gosta muito de experimentar, fazer testes assim e ver... e ter essas novas experiências, né? E aprendendo ao longo do processo, porque sempre que você busca fazer algo novo, já pode saber, normalmente vai ter um monte de obstáculos ali no meio, né? E enfim, teve alguns obstáculos ali na hora de gravar, na questão de erros e tudo mais, alguns empecilhos, mas que acho que a gente pode comentar em algum outro momento, né? A gente já estourou o tempo aqui. Então é isso, gente. Acho que uma das lições, assim, uma das análises que eu faço desse filme é isso, é que a gente, assim, A Porta, ele acabou sendo exibido, né, em algumas mostras, mas assim, é um filme que, na minha opinião, pelo menos, quero ver a opinião final do Claudemir também. Na minha opinião, ele é um filme com várias falhas, né? Assim como outros filmes nossos. Acho que uma das falhas principais é a questão da direção de arte, que a gente houve um certo... Eu não posso dizer que era desleixo, porque era uma questão de falta de consciência mesmo. Não dava pra gente pensar na direção de arte, até porque esse conceito não existia na nossa cabeça. Então, se em algum momento existe algo de direção de arte ali, saiba que foi inconscientemente, foi natural. E justamente por isso, né, eu acredito que o filme acabou deixando um pouco a desejar, nesse sentido de que, por exemplo, camisa bem desbotada, questão de a aparência de alguns lugares, né? Enfim, não houve um preparo, o preparo que a gente faria hoje, né? A gente faria bem diferente, mas eu acho que o filme, esses erros, eu acho que eles foram importantes justamente para a gente entender que dá para fazer melhor, né? E então teve essa questão da direção de arte, e isso é questão da dicção também das falas, né? Eu fiz a legenda, inclusive na época, no dia que eu estava fazendo a legenda em português, foi o dia que o Claudemir foi para a Mostra de Penedo. Esqueci que ano foi, mas 2018. Por aí, Festival de Penedo. E aí eu estava fazendo a legenda e eu percebi, né, como a gente fala rápido e como falava meio enrolado, né? O Felipe também tinha esse problema de dicção. Felipe veio a atuar depois também no Calibre 22, né? A gente vai falar futuramente do filme. É um dos filmes mais recentes da Cana Filmes. Mas houve uma melhora. Houve uma consciência. Isso. Cada vez mais que a gente faz
Deixa eu roubar de novo aqui o microfone aqui. Houve uma consciência de que, depois desse filme, que a gente precisava melhorar em alguns outros pontos, né? Que, tipo, a gente não tinha essa consciência ainda. E, pra mim, foi muito positivo perceber isso. Porque, muitas vezes, a coisa só... A percepção ela só vem quando você junta os pontos, né? Quando você olha para o passado. Tem até um discurso do Steve Jobs muito famoso que ele fala isso aí, né? Muitas vezes a consciência, a coisa só faz sentido quando você olha para trás, né? Quando você termina uma jornada, uma trajetória, você olha para trás e você vê, eita, cara, eu só consegui fazer isso aí porque eu fiz isso, eu percebi esse ponto, aí você consegue juntar os pontos. Antes disso não dá. No nosso caso, a gente fez isso, a gente percebeu, cara, tem um monte de falha aqui, a gente precisa mudar a fotografia. Inclusive, no filme seguinte, a gente comprou uma lente nova, a gente tava doido para fazer um outro filme, e a gente já explorou outras coisas que a gente vai discutir em outro episódio, no próximo talvez. Eu acho que é isso, né? A importância de aprender a cair também, né? Eu não ando de skate, também, né, não faço manobras de bicicleta, mas eu já vi pessoas profissionais da área comentarem que uma das coisas que eles têm que aprender primeiro é justamente a cair, né? Aprender a saber cair. Tem um jeito certo de cair. Ou não é nem um jeito certo, é um jeito de cair que diminui a chance de você quebrar alguma coisa, né? Aí, então isso precisa... E essa coisa vai além da bicicleta, ou do skate. Isso. E, então aí, acho que se a gente for ver, né? Por exemplo, um dia desse eu estava vendo um evento de mega rampa, que tem no YouTube, quem tiver curiosidade depois dá uma olhada lá. O nível em que o pessoal chega, né? Tipo, eles aprendem a cair e chegam a um nível de maestria em que o pessoal disputa em rampas gigantescas, assim, tipo, o tamanho de um prédio, assim, não sei quantos metros são aquilo, mas assim, é um negócio gigante. Que é morte certa. Se você não souber cair, você não tem como fazer um negócio daquele pela primeira vez sem você morrer. Ali é um troço que é feito para você morrer mesmo. Então as pessoas vão lá para ver meio que milagres acontecerem. Mas por que não vão? Por que aquilo não é um milagre? Porque aquelas pessoas, elas tiveram uma trajetória para chegar até aquilo ali, né? Se você fizer aquilo ali de cara pela primeira vez, sem ter aprendido o processo, né? Sem ter caído inúmeras vezes, sem ir aprendendo a dominar aquelas alturas, né? Você é um suicídio aquilo ali, né? Então acho que vale até a pena ver, né? Quem não conhece, dar uma olhada nesse tipo de coisa. Então é isso, a gente vai aprendendo com os erros, né? Eu acho que o ideal o ideal seria não ter erros, né? Mas o bom é que a gente aprende com os erros. É possível tirar leite de pedra. E vamos prosseguindo, né? Então, no próximo episódio a gente vai continuar falando, né? A gente tá passando filme por filme. Depois a gente vai abordar outros temas. Então fiquem ligados aí. Em breve nós teremos mais um podcast da Cana Filmes, falando um pouco mais sobre essa nossa trajetória aí, sobre um pouco mais de cinema, um pouco mais sobre criar coisas, criar histórias, né? Mais alguma coisa para falar? Eu acho que é isso. Basicamente a gente, só para sintetizar, faltou uma sintetização, né, da coisa do que a gente falou hoje. Pra gente resumir, basicamente a gente o filme A Porta, ele foi o nosso quinto projeto audiovisual. A gente até o momento, em termos de filme, a gente tinha feito só esse. A gente fez com uma limitação de recursos como os outros, só que a gente já tinha uma câmera nova, a gente já tinha referências novas, né? A gente, no último ano a gente tinha pego algumas referências novas, tinha estudado algumas coisas, já estava estudando mais a parte de roteiro, só que a gente tinha o desafio de fazer a coisa e finalmente a gente conseguiu fazer mais um projeto, né? Com diferença de 6 meses do Trebaiano. 6 meses depois a gente já estava produzindo A Porta, que é uma coisa que sem recurso, né? É uma coisa que a gente está evitando fazer agora, e se a gente for fazer algo muito mais
pautado na ideia do movimento da própria Cana Filmes, né? Para onde a Cana Filmes está indo agora. A forma da gente pensar hoje é totalmente diferente. A gente não conseguia, até o momento a gente estava com saldo negativo, a gente só tirava dinheiro aí. E é isso. Eu acho que a gente pode continuar essa conversa no próximo episódio. No próximo episódio a gente vai falar do filme Anima, né? Ou Anima, que é uma ficção científica. A gente explorou outras coisas, né? E que a gente vai conversar um pouquinho mais para não ficar muito longo sobre isso no próximo episódio. Então é isso. Obrigado primeiramente pela paciência de vocês. Se você chegou até agora, até aqui, quero agradecer pra caramba. Se você chegou até aqui só pra gente ver que a gente não tá falando sozinho, você escreve: eu cheguei até o fim. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!